Estamos fazendo um assunto que com certeza vai cair na objetiva e subjetiva, sempre vem estequiometria, e preste atenção a esses exercícios que tem muita probabilidade de vir na prova e ao mesmo tempo, se vocês entenderem eles, vocês vão entender a essência da matéria. Então vamos lá, para a questãozinha que está aí na telinha. Quantos gramas de oxigênio são necessários para queimar 50 mols de monóxido de carbono? Vai para cá, vestibulando. Estequiometria. Pode que essa questão mais contextualizada, mas é muito importante. Primeiro passo que eu tenho que fazer na estequiometria, montar a reação. Ai, professor, isso é muito difícil. Primeiro passo é montar, tá? Segundo, depois que eu consigo montar, eu tenho que balancear. Importantíssimo balancear para os cálculos, como a gente vai ver aqui. Já vimos, mas vamos ver também. E terceiro passo é só fazer uma regra de 3. Agora, algumas questões como essa sempre vêm em vestibular e você tem que saber o que é monóxido de carbono, o que é grafite, o que é carbono. Então prestem bem atenção a essa equação. Vamos lá para a telinha e vamos matar essa questão. Quantos gramas de oxigênio são necessários para queimar 50 mols de monóxido de carbono? Então eu já sei que no reagente eu vou ter o quê? Oxigênio e monóxido de carbono. Vestibulando, eu não posso fazer um vestibular sem saber que monóxido de carbono é CO. Porque isso vai pedir, pede em biologia, cai em tudo, você tem que saber que monóxido de carbono é CO. Que oxigênio é O2. Que gás carbônico é CO2. Não está nessa questão, mas você tem que saber. Que carvão é C. Então, essas coisinhas aqui, falou em monóxido de carbono, falou queima de carvão, falou, formou gás carbônico, CO2, isso aqui eu tenho que ter conhecimento. E vem muito no vestibular. Ok? Então, o que é que eu sei que eu vou ter na reação? Oxigênio, O2 e monóxido de carbono. Então, eu já sei que a reação é essa. Está aqui, monóxido. Se eu não souber o que é monóxido de carbono, você olhe para cá, tem que aprender. É isso daí. Eu não posso ir para o vestibular sem saber que monóxido de carbono é CO. Então, vamos ver a solução. Vou apagar, tá? E vamos lá. Montando a equação. Tá aí, repetindo. Montando a equação. Beleza? Ó, CO é o monóxido de carbono, oxigênio. O que é que dá carbono com oxigênio? Gás carbônico. Fácil. Está montada a equação. Qual é o segundo passo? Eu tenho que balancear. Ó quantos oxigênios eu tenho no reagente. Um aqui, ó. Com 2, eu tenho 3. Aqui eu só tenho 2. Tenho que balancear. Tá certo? Então vamos balancear e vamos ver. Isso aí você faz por tentativa, eu já fiz, ó. Tá aí a equação balanceada. Então, o primeiro passo da estequiometria, montar a equação. Oxigênio e monóxido de carbono. Tá aqui, ó. Monóxido de carbono, oxigênio, lógico que vai dar CO2. Ok? Tenho que balancear, botei um 2. Agora eu tenho quantos carbono? 2, aqui tem um 2. Tenho quantos oxigênio? 2 vezes 1, 2, com 2, 4. Tem quantos aqui? 2 vezes 2, 4. Está balanceada. Ok? Então, o primeiro passo, montar a equação. O segundo passo, balancear. E agora eu vou para a pergunta. Qual foi a pergunta? Quantos gramas de oxigênio são necessários para queimar 50 mol de monóxido? Então, ó, eu tenho aqui quantos mol de monóxido? 2. Então, ó, 2 mol de monóxido forma 32 gramas, reage com 32 gramas de oxigênio. Como é que eu sei que 2 mol reage com 32 gramas de oxigênio? Como é que eu sei? Porque eu botei aqui mols e gramas, porque ele perguntou quantas gramas de oxigênio. Aí eu tenho que botar o peso molecular do oxigênio. Oxigênio. Botar aqui oxigênio. Só, isso aqui todo mundo sabe achar a massa molecular. Oxigênio vale 16, tem 2. 16 vezes 2, 32. Por isso que eu botei aqui, 32. O 2 eu tirei daqui, ó. Da equação. Então, apagando aí tudo, tá? Vamos lá. Primeiro passo, montei a equação. O segundo passo, balanceei. Ora, 2 mols de monóxido de carbono, tá aqui, ó. 2 mols, reage com quanto? Porque ele quer monóxido e quer saber quantas gramas de oxigênio. Reage com quantas gramas de oxigênio? Reage com 1 mol de oxigênio. Mas ele quer grama. Então, eu tenho que botar a grama. Oxigênio, o peso molecular é quanto? 32 gramas. Então, 50 mols vai reagir com X. É só fazer uma regra de 3. Repetindo.
2 mols de monóxido de carbono, reage com 32 gramas, porque eu botei grama, porque ele quer grama. Está aqui em cima, ó, grama. Tá? Então 50 mols, foi o que ele perguntou, vai reagir com X. Vou apagar e vou ler para você. Ó. Quantos gramas de oxigênio? Ele quer gramas de oxigênio, então aqui eu vou ter que botar 32 gramas, porque o O2 vale 32, como a gente acabou de ver, ó, a massa molecular. Reage com 50 mols, então 2 mols, pela equação, forma 32 gramas. Então 50 mols vai formar X. Aí é só fazer uma regra de 3, 2 vezes X igual a 32 vezes 50, está resolvido. Ok? Vamos ver como foi que eu fiz isso aí. Bem bonitinho no computador. Ó como eu sou lindo, ó. 2 mols de CO reage com 32 gramas de O2, que ele quer grama. Então, 50 mols vai reagir com X. É só fazer a regra de 3, está aí a resposta. Ó, para cá, vestibulando. Professor, eu estudei no estadual, a gente não viu muito isso, faltou um professor, infelizmente ainda está assim. Tá? Eu fui aluno da rede pública a vida toda, né? Tá? Tive essa dificuldade, mas você vai ter essa aula daqui a 2 dias, 3 dias. Já tem lá mais de 400 videoaulas, mas daqui uns 2, 3 dias no máximo, porque tem que editar essa aula, uns 2, 3 dias essa aula está lá no computador. Você vai no Lan House, assiste, chama seu professor, tira dúvida, ou volta o vídeo e não percam essas questões de estequiometria, tá? Eu vou fazer uma outra questão bem interessante também, que sempre cai essa parte de ácido e base. Eu não posso ir para o vestibular sem saber a reação de ácido e base. Então hoje eu prometi essa revisão de estequiometria e nós vamos fazer, ok? Vamos lá para a questãozinha lá na tela. Ó, já botei lá, acompanha aí bem direitinho. Que massa em gramas de sulfato de sódio é obtida pela neutralização de 20 mols de hidróxido de sódio com ácido sulfúrico suficiente. Então vamos lá. Que massa em gramas de sulfato de sódio é obtida pela neutralização de 20 mols de hidróxido de sódio com ácido sulfúrico? Não entendi nada, professor. Eu vi, conheço tudo isso, mas vamos relembrar. Então, vestibulando, eu vou apagar aqui o que eu coloquei e vou ajudar vocês, tá? Que a gente está aqui para aprender e vamos aprender sim. É sábado à noite, já são 10h05 aí da noite, mas vamos aprender. Ó. Que massa em gramas de sulfato de sódio é obtida? Então o sulfato de sódio vai estar no produto, que foi obtida, tá? Pela neutralização, então é a reação de neutralização de 20 mols, vamos esquecer os números agora, de hidróxido de sódio com ácido sulfúrico. Então quem vai ser meu reagente? Porque eu tenho que montar a reação. Então vai ser hidróxido de sódio, NaOH, com ácido sulfúrico, H2SO4. Então esses são os reagentes. E sempre vem, para cá, vestibular. Sempre vem no vestibular, sempre vem uma base e um ácido. Uma base e um ácido. Por isso que eu não dei a reação aí nessa questão. Às vezes vem também, mas nós temos que saber isso daí. Tá? Um pouco e dá para a gente saber. Então, vou mostrar agora que é uma questão característica, sempre vem um ácido e uma base, e forma o sal e água. Então, eu vou colocar aqui, apagar aqui para vocês, eu vou pegar uma tela aqui em branco, tá? E vou explicar, lembrar um pouquinho para vocês isso aí. Vamos brincar aqui um pouquinho de química. Olha aí na telinha. Toda vez que eu tenho uma base, e essa base eu tenho um ácido, então vai ocorrer uma reação, que base e ácido, tá, eles se neutralizam, eles tentam se neutralizar. Lógico, se tiver uma quantidade maior de base, vai reagir com ácido e o meio vai neutralizar e o meio vai ficar básico. Se tiver mais ácido do que base, vai neutralizar a base e o meio vai ficar ácido. Se tiver a estequiometria tiver igual, os dois vão se neutralizar e o meio vai ficar neutro. Mas sempre que eu tenho uma base e um ácido, deixa eu só apagar aí, só um minuto. Sempre que eu tenho uma base mais um ácido,
eu formo sal mais água. Então essa reação eu tenho que saber, eu não posso ir fazer um vestibular sem saber que base mais ácido forma sal e água. Eu tenho que saber. Então, por exemplo, vou botar aqui uma base. Vou usar CaOH2. Pronto. Tá aí o hidróxido de cálcio. E vou usar um ácido aqui, ó. H2SO4. Vou até usar o H2SO4 não. Eu vou usar, deixa eu só apagar aqui, vou usar um ácidozinho que vocês conhecem bem, tá? Vamos usar aí o HCl, tá? Apaguei aí. E vamos usar agora o HCl. Pronto. Ora, o que é que eu tenho aqui? OH. O que é que eu tenho aqui? H. O que é que acontece quando o OH se junta com H? Forma água. Tá certo? Então eu vou fazer a neutralização total. Como eu tenho aqui 2OH, eu tenho que balancear, tenho que botar 2H. Então os 2H com os 2OH vai formar as duas águas. Aí sobrou quem? O Ca e o Cl2. Então esse aqui é o sal, CaCl2. Ok, vestibulando? Então, sempre que eu tenho uma base mais um ácido, eu formo sal e água. Os alunos que já estão sabendo desse assunto, eu peço um pouquinho de paciência para a gente aproveitar, já que estamos revisando só estequiometria hoje à noite, para a gente chegar no aluno que está com mais dificuldade. Então, se eu tenho base mais ácido, eu formo sal mais água. Tá certo? Então, se eu tenho, por exemplo, NaOH mais HCl, o que é que vai acontecer? O OH com H reage e forma água. H2O. Aí sobrou quem? O Na e o Cl. NaCl. Então, se eu tenho um hidróxido de sódio e reage com ácido clorídrico, forma o sal de cozinha, aquele sal de cozinha, ó, o NaCl. Tá certo? Então, sempre a reação de base mais ácido forma sal mais água. Para cá, para cá, para cá. Então, vamos voltar agora para a nossa questãozinha, que ele diz exatamente isso. Vamos reler.